Para tentar ganhar um pouquinho mais de entendimento sobre os índices de Miller, vamos tentar usar ele para geometricamente construir a rede recíproca. Então a gente já viu um critério para criar a rede recíproca, simplesmente definindo vetores da base da rede real e fazendo uma operação, que era um produto vetorial entre esses vetores. Agora a gente vai fazer uma construção geométrica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos selecionar planos interessantes, atômicos, que lembra que tem que conter todos os átomos. Só que a gente está pegando uma rede cúbica, e eu peguei, por exemplo, os planos 100. Os planos 100 são esses planos aqui, e os 010 são esses planos aqui. A partir da distância entre esses planos, a gente consegue determinar a distância entre pontos da rede recíproca. Então, por exemplo, o 010 está aqui, é esse vetor aqui. A gente começou com um ponto aqui, construiu um para cá e um para cá. Se a gente pegar o próximo vetor, por exemplo, o 200, que inclui planos intersticiais entre planos atômicos, que não contém nenhum átomo, esse vai ser o próximo ponto aqui para cima, ou o próximo ponto aqui para a direita. Se a gente pegar um outro plano maluco, por exemplo, esse plano inclinado, 130, plano 130 dá origem a planos com muito pouca distância entre si, o que leva a um vetor de comprimento maior na rede recíproca e perpendicular a esse daqui. Não é muito difícil imaginar que a gente construindo dessa forma, eventualmente vai construir toda a rede recíproca. E que dá para perceber também que a rede recíproca da cúbica também é cúbica. Uma cúbica na qual, se eu aumento o parâmetro de rede aqui, aumenta a separação entre esses planos e diminui o tamanho desses vetorizinhos D aqui, de forma que a rede recíproca encolhe. Aqui está a regra de construção que a gente tinha falado antes. Vamos fazer para a rede cúbica simples mais uma vez, só que agora, ao invés de fazer a construção da rede recíproca geométrica, vamos fazer matematicamente aqui, tá? Algebricamente. Então, usando essa regrinha aqui, e lembrando que os vetores da rede cúbica, os mais simples que tem é a x, a y e a z, essa é uma conta fácil de fazer. Você vai ficar com B1 igual a 2π sobre AX, 2π sobre AY. Então, de fato, varre uma rede também cúbica, cujo parâmetro na rede recíproca, cuja separação entre pontos é 2π sobre A, é inverso no parâmetro de rede. É exatamente como a gente tinha previsto. Então, a recíproca da rede cúbica simples também é cúbica simples. No geral, não vai ser fácil assim. Por exemplo, na rede BCC. A rede BCC, a gente já viu que tem mais de uma forma de escolher, tá? Aqui está uma forma particularmente simetrizada, no qual a gente escolheu os vetores unitários apontando para átomos dos centros dos cubos, tá? E aí, colocando essas expressões aqui, isso é um exercício fácil, né, de álgebra, você fica com vetores na rede recíproca que estão, se você for observar, no centro de faces, né, no plano XZ, plano XY e plano YZ. Isso quer dizer, então, que a rede recíproca da BCC, na verdade, é a FCC. E os vetores da rede recíproca, que são escritos como NJ, na verdade, podem ser escritos como 2π sobre A, N2 mais N3, N1 mais N3, N1 mais N2, em coordenadas cartesianas. Não é muito difícil. Aqui está a rede recíproca da... Aqui está desculpa, essa daqui é a própria BCC. BCC com A1, A2 e A3 mostrados aqui. Tá? É claro que a construção geométrica nesse caso é muito difícil.
A recíproca da FCC não é muito difícil de chutar, que vai ser a BCC também. Então vamos começar com essa construção, que a gente escolhe os vetores nos centros das faces e fazendo a álgebra a gente chega exatamente no que a gente esperava. Uma BCC com parâmetro de rede 2π sobre A. Então a recíproca da BCC da FCC é a BCC. E agora, os pontos da rede recíproca podem ser escritos em coordenadas cartesianas dessa forma aqui. Aqui está a escolha de pontos de vetores da base FCC. Da mesma forma que a gente tinha uma zona de Brillouin, no caso unidimensional, também faz sentido falar em zona de Brillouin aqui em 3 dimensões. E vai ser simplesmente a célula de Wigner-Seitz da rede recíproca. Ou seja, o conjunto de pontos K que estão mais próximos de G igual a 0 do que de qualquer outro ponto. O interessante é que agora faz sentido a razão que a gente está chamando de primeira zona de Brillouin. Por quê? Porque os pontos que estão mais próximos são chamados de primeira zona de Brillouin. Os segundos mais próximos vão determinar a segunda zona de Brillouin. Então aqui está, por exemplo, mostrado com relação ao ponto central a construção da célula de Wigner-Seitz. Aqui está a distância para o primeiro vizinho, e aí você passa um plano aqui. Se você continuar esse jogo, você vai encontrar aqui a primeira zona de Brillouin, né? Essa célula de Wigner-Seitz aqui. Se você continuar esse jogo, por exemplo, olhar para os segundos vizinhos, você pode traçar esse novo plano aqui, e isso vai te dar um conjunto de pontos que contém os pontos iniciais da primeira zona de Brillouin, mas contém novos pontos, esses pontos verdes. Esses pontos verdes são a segunda zona de Brillouin. Repara que a segunda zona de Brillouin não é conectada entre si. Então ela tem pedaços desconectados. Mas é tudo coletivamente chamado de segunda zona de Brillouin. Em marrom está, obviamente, a terceira zona de Brillouin. Estou mostrando aqui. Aqui está o desenho para até quarta zona de Brillouin de uma rede cúbica, uma rede quadrada aqui em 2 dimensões. Repara também que o tamanho dessas zonas de Brillouin está associado ao tamanho dos vetores da rede recíproca, né? Então aqui está a primeira zona de Brillouin, cujas paredes estão conectadas pelo menor vetor da rede recíproca. Aqui já está um vetor da rede recíproca um pouco maior, que conecta as paredes da segunda zona de Brillouin. Só para encerrar, é importante a gente aprender que uma coisa que aparece muito, muito mesmo na literatura é a convenção de como que a gente denomina os pontos de alta simetria da primeira zona de Brillouin. Então a primeira zona de Brillouin é um infinito de pontos, né? O que se costuma fazer é escolher pontos especiais, como a aresta, ou o vértice, o centro de uma aresta, ou aqui o centro da primeira zona de Brillouin, e dar nomes especiais a eles. E esses nomes carregam sempre o mesmo significado. Então, a gente chama de ponto gama, por exemplo, K igual a 0. E ponto X costuma ser o ponto que está na direção cristalina. Aqui eu escolhi um formato maluco, né? O ideal seria essa primeira zona de Brillouin, que realmente aparece muito. E aí o ponto X costuma ser esse ponto aqui no meio dessa face. Como foi mostrado aqui, tá? E isso nos permite desenhar planificado Repara que aqui é o vetor de onda K mesmo, é um vetor, a gente realmente está fazendo o gráfico do vetor,
Só que esse vetor, o que está sendo mostrado aqui é o caminho que se faz. Então, isso aqui é a relação de dispersão, a energia, estrutura de bandas dos elétrons para vários vetores de onda K em 3 dimensões para o diamante. Tá? Então, o diamante é tridimensional, é uma rede no espaço real FCC, o que quer dizer que ela é BCC no espaço recíproco, e a gente já sabe que a célula de Wigner-Seitz da rede BCC é esse octaedro truncado, mostrado aqui. E aqui estão reconhecidos alguns pontos de alta simetria muito comuns. Então, por exemplo, quando a gente diz que L, a gente está escolhendo esse ponto que está no centro de uma face hexagonal. Ele tem certos valores de energia permitidos para o elétron. Conforme a gente vai andando de L em direção a gama, nesse caminho aqui, esses caminhos costumam receber letras também, não foi mostrado aqui a letra. Conforme você vai andando de L para gama, esse nível de energia vai se alterando até se tornar os níveis de energia em gama, tá? Como está mostrado aqui. E aí, quando ele mostra L gama, X, K gama, ele está fazendo o caminho L para gama, gama para X, X para K. Agora, de X para K é interessante, né? Tem uma questão importante aí. Parece que de X para K a gente não está passando pelo meio da face, parece que a gente está passando aqui por dentro da primeira zona de Brillouin. Quando na verdade não, na verdade esse ponto aqui, repara que o K é um ponto que está entre 2 hexágonos. Esse ponto daqui é um ponto que não está entre 2 hexágonos, ele está entre um quadrado e um hexágono. Então ele recebe um nome diferente, que se eu não me engano é M. Não lembro se é M ou se é U. Eu vou dizer para vocês que esse caminho de X para K, que está representado, na verdade é esse daqui. Dá até para perceber pelo tamanho, né? Ele é pequeno. X para M é pequeno. X para K é grandão, é quase do tamanho do X para gama. Então ele, se fosse o caminho de dentro, ele deveria estar afastadão. Então na verdade ele está seguindo aqui pela face. E esse ponto M, na verdade, é equivalente ao ponto K. Esse que é o grande lance. Como é que se enxerga isso é um pouco difícil e eu deixo para vocês como um desafio. Tentar identificar por que o ponto M e o ponto K são equivalentes entre si. E aí depois ele faz o caminho de K para gama, realmente aí passando por dentro da primeira zona de Brillouin. Então isso explica por que a gente vê tão comumente em artigos de matéria condensada essas estruturas de banda maluconas. Elas na verdade são planificações de estruturas de banda tridimensionais. E essa planificação rapidamente se torna complicada. Até se você vê a planificação de uma estrutura de bandas de um elétron livre, sem cristal nenhum, né, que deveria ser simplesmente K ao quadrado, se você fizer uma planificação seguindo uma regra dessas, como por exemplo da rede BCC, isso se torna uma trança super complicada, que nem a que está mostrada aqui. Ok? Então com isso a gente encerra o básico de rede recíproca e a seguir a gente vai para as medidas de identificação de estrutura cristalina e que envolve muito também rede recíproca.